Para tudo nós precisamos de princípios. Se você quer cuidar bem do seu dinheiro e cada vez mais prosperar, você precisa de princípios sobre finanças. Para você ter um casamento feliz, sustentável e fazer boas conexões com pessoas, você precisa de princípios sobre relacionamentos. Para que você possa se encher cada vez mais da presença de Deus, você precisa de princípios espirituais. Enfim, para vivermos o nosso propósito aqui nessa terra, em todos os aspectos, nós precisamos de princípios de vida. Eu sou Lande e seja muito bem-vindo a este canal. Muito bem, meu querido, hoje eu quero falar sobre José. E é inevitável, meu querido, falar sobre José e não falar de identidade e propósito. A sua identidade, meu querido, é dividida em duas partes. Vamos lá. Identidade íntegra e a essência da identidade. A essência da identidade revela para quem você nasceu. Já a sua identidade íntegra revela para que você nasceu, apontando o seu propósito. Isso é interessante, é uma ferramenta poderosa. A sua identidade íntegra recebe estímulos de formação, ou seja, ela é formada, logo ela pode ser confundida também. Vou repetir, a sua identidade íntegra recebe estímulos de formação, ou seja, ela é formada, logo ela pode ser confundida também. Confundir, meu querido, a identidade íntegra é um processo completamente natural para a maioria das pessoas. E é por isso que a maioria das pessoas vive longe do cumprimento do propósito delas. Porque a identidade íntegra que aponta para o propósito real dela foi confundida. Porque você ou aquela pessoa recebeu estímulos diferentes. Quero te dar hoje aqui alguns princípios de vida que constrói e que destrói o teu propósito. José passou por esses princípios, ele viveu isso. O primeiro princípio de vida é: o ambiente certo constrói propósito, o ambiente errado destrói. Quando José disse o propósito dele no ambiente errado, ele foi invejado. Ele foi lançado em uma cova e vendido como escravo. Mas escuta só, quando ele colocou o propósito dele em função aonde? No ambiente certo, ele foi admirado e contratado. O segundo princípio de vida é: nem todos os ouvidos estão preparados para ouvir a respeito do teu propósito. Escuta só, meu querido, isso é muito poderoso. Anote esse princípio na sua mente e no seu coração. Nem todos os ouvidos estão preparados para ouvir a respeito do teu propósito. Os ouvidos que te invejam são das pessoas que estão próximas de você. O ouvido certo te leva ao lugar certo e o ouvido errado te leva ou te conduz ao lugar errado. Quando José revelou os seus sonhos aos ouvidos errados, ele foi invejado. Mas quando você conta os seus sonhos aos ouvidos certos, ele te traz a revelação. Vou repetir. Quando você conta os seus sonhos aos ouvidos certos, ele te traz a revelação. Faraó contou os seus sonhos a José. José trouxe a Faraó a revelação certa para o tempo certo. O terceiro princípio de vida que eu quero te entregar hoje é: use o seu propósito de graça e você receberá muita graça de Deus. Mas a negação de estender a mão destrói. Vou repetir. Use o seu propósito de graça e você receberá muita graça de Deus. Mas a negação de estender a mão destrói. Quando você, meu querido, tiver a oportunidade de usar o seu propósito de maneira gratuita, não relute. Dê de graça aquilo que dinheiro nenhum no mundo pode pagar. Por exemplo, os vídeos que eu gravo aqui no YouTube é uma forma de te abençoar gratuitamente através do propósito que Deus me deu. Meu querido, enquanto José estava na prisão, José interpretou os sonhos de dois outros presidiários, o copeiro do faraó e o seu padeiro-chefe. Essa ação generosa de José levou ele diante de Faraó.
E como ele estava preparado, ele subiu de nível de um prisioneiro para um governador. A verdade, meu querido, é que nunca José foi um prisioneiro. A nossa identidade íntegra, ela revela em ações quem nós somos. José sempre foi um governador por excelência. E só estava vivendo longe do cumprimento do propósito dele. Porque um dia, meu querido, ele contou os seus sonhos aos ouvidos errados. Porque um dia, meu querido, ele revelou o propósito dele para os ouvidos errados. Então, espero que você tenha anotado, espero que você tenha pegado esses 3 princípios que eu te entreguei aqui hoje. Esses 3 princípios são muito poderosos. O ambiente certo constrói propósito, o ambiente errado destrói. Nem todos os ouvidos estão preparados para ouvir a respeito do teu propósito. Os ouvidos que te invejam são das pessoas que estão próximas de você. E o ouvido certo, meu querido, te leva ao lugar certo. E os ouvidos errados te conduzem ao lugar errado. Pegou? Anotou? Gravou? Que Deus possa te abençoar. E não se esqueça, meu querido, a fé move montanhas, mas o medo te impede de subi-las. Compartilhe esse vídeo, deixa seu like, curta e se ainda não é inscrito, se inscreva. Eulande e aqui, Princípios de Vida.